Olá, pessoal. Aluno Executivo, o podcast da FGV EPGE, a Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, na Praia de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Há mais de 20 anos oferecendo o curso de mestrado profissional, capacitando executivos e líderes empresariais. Hoje eu tenho aqui o privilégio de receber o Valdemar Neto. O Neto ele veio de Poranga, né, Neto? Lá na fronteira com o Piauí. Veio para o Rio de Janeiro, estudou com a gente na escola, depois passou uma temporada na Universidade de Chicago, passou uma outra temporada em Princeton e voltou agora para a EPGE. Ele é meu parceiro na coordenação do mestrado profissional, tem muito resultado interessante, já pesquisou muito. Eu vou começar, Neto, eu dei uma olhada na tua dissertação de mestrado, vi também a tua tese de doutorado, eu vi que você trabalhou muito com Bolsa Família, com esses programas de transferência de renda condicional e achou alguns resultados interessantes, né? Um resultado muito interessante que você encontrou, que até é um pouco óbvio, mas é importante a gente medir, é que a transferência do Bolsa Família ajudou a combater subnutrição na primeira infância, né? Crianças abaixo de 5 anos de idade, um resultado bem bacana. E um outro resultado também é de Bolsa Família para jovens, né, de 18 anos, que você posterga a entrada no mercado de trabalho. Então, você mediu ali com fatos e dados, impactos muito positivos do Bolsa Família. Se você pudesse comentar um pouco desses teus resultados e junto com teus comentários, traz um pouco de uma análise crítica que hoje tem tanta gente falando e comentando que em excesso, né, dizem que a diferença entre o remédio e o veneno pode ser a dosagem. Então, hoje a gente escuta alguns economistas falando que, em excesso, esses programas de transferência de renda, eles podem prejudicar o incentivo de procurar trabalho, produtividade, né? Queria que você contasse um pouco dos resultados dos teus artigos e fizesse uma análise aí de como é que você vê essas críticas ao excesso da transferência de renda no Brasil. Perfeito, Rafael. Novamente um prazer estar aqui discutindo as minhas pesquisas aqui nesse ambiente acadêmico e também de interesse para o público mais executivo. Antes de falar um pouco sobre a pesquisa, deixa eu só também contextualizar um pouco, como você bem notou, eu vim de uma cidade lá na divisa entre o Ceará e o Piauí, mas é uma cidade do Ceará, né, Poranga, e aí depois fiz faculdade em Fortaleza, então fiquei infância e adolescência lá nessa cidade, depois fui para Fortaleza, fiz faculdade lá, graduação em economia, e depois vim aqui para a EPGE, que é onde eu estou até hoje, né, estudando e agora mais recentemente trabalhando. Então, até pelo contexto local lá do lugar que eu vim, né, que é do Nordeste, surge potenciais perguntas de pesquisa, porque o que é relevante no contexto para um pesquisador pode não ser relevante para outro, e aí, às vezes, muito do contexto que a pessoa vivenciou acaba refletindo no tipo de pesquisa que ele vai fazer também. Então, só para motivar um pouco, no meu TCC eu já fiz um pouco ali estudando pobreza e desigualdade, cheguei na EPGE também estudando Bolsa Família, e alguns dos capítulos da minha tese também, como você falou, sobre Bolsa Família. Em particular, essa que você mencionou, sobre nutrição, achei muito interessante quando eu cheguei aqui na EPGE, tinha uma discussão muito quente sobre qual o timing ótimo para você fazer uma transferência de renda, pensando que você pode fazer uma transferência de renda para adultos, para crianças, para jovens, para homens, para mulheres, então qual o perfil adequado, né? E aí tinha toda aquela literatura de Heckman, de educação na primeira infância, mas também tinha uma literatura ali em paralelo que colocava que um retorno a mais, o retorno de R$1 a mais na primeira infância poderia ser maior do que o retorno de R$1 a mais gasto na vida adulta, né? E aí, pensando ali como nutrição sendo um dos fundamentos do capital humano, né? Depois essa nutrição vai se transformar em maior poder de concentração dos jovens, capacidade cognitiva, maior educação, então é um dos pilares ali do capital humano. E aí, despertou meu interesse e o que a gente de fato observou nessa pesquisa é que a política de transferência do Bolsa Família, quando a gente avaliava principalmente áreas rurais do Brasil, tinha um efeito positivo em reduzir a desnutrição infantil. E aí, obviamente, é um efeito que repercute de forma favorável ao programa. E aí, já faço também a sua ressalva, né? Então, pegando o ponto aí que você mencionou, de que a dose importa, né? Então, assim, a avaliação, ela não é uma avaliação geral sobre o programa Bolsa Família, é sobre um contexto específico para jovens, num determinado contexto, num determinado período de tempo. De lá para cá, obviamente, o programa já sofreu muitas mudanças. E aí o economista, né, tem que sempre trabalhar com questões orçamentárias também. Então, o programa ele tem que ser
viável do ponto de vista financeiro, tem que não gerar distorções na economia e tem que, de certa forma, cumprir o seu objetivo. Então, você tem que olhar todos esses pilares de uma boa política pública, né? Então, o programa já passou por mudança, a pesquisa que eu fiz lá atrás, obviamente, não necessariamente serve para fomentar uma expansão atual do programa Bolsa Família, tá? Mas, de certa forma, é um ponto favorável ao programa. E aí, pensando, de certa forma, em outras faixas etárias, também eu tenho um artigo da tese, e aí já da tese, não da dissertação, que você também pontuou, que na prática, um dos aspectos relevantes do programa Bolsa Família, que faz com que ele, de certa forma, emancipe as gerações futuras, é condicionar a educação e saúde das crianças, né? Então, tem lá uma parte que exige vacinação das crianças, que exige que as crianças estejam matriculadas na escola de fato, e isso, na prática, trouxe para mim outra ideia de pesquisa, ainda dentro do escopo e no âmbito do Bolsa Família, que foi exatamente avaliar se transferências para jovens ali na faixa etária próximo de terminar o ensino médio, se uma transferência para esse público faz com que esse público esteja mais frequente na escola. E o que a gente observa na prática, como resultado desse estudo, é que aqueles beneficiários do programa Bolsa Família, naquele ano, ali próximo do final do ensino médio, eles têm uma menor chance de estar no mercado de trabalho e uma maior chance de estar frequentando a escola. Tá? Quando a gente olha para médio e longo prazo, a gente não vê nenhum efeito significativo. Então, pelo menos ali na margem que a gente chama próxima do dropout de finalização do ensino médio, parece ter um efeito positivo também, mas sem nenhum grande efeito aí na trajetória futura desses jovens e adolescentes no mercado de trabalho. Muito bom. Você estudou na Federal do Ceará? Isso, na Federal do Ceará. Bom, eu gostei que eu te apresentei aqui, a gente sempre tenta enaltecer o convidado, né? A sua passagem na Universidade de Chicago, em Princeton, e você não precisa fazer um complemento aqui, né? Exato. E fez referência às suas raízes, né? E realmente o Ceará é impressionante como é um polo exportador de economista, né? Então, mandar um abraço lá para a turma do CAEM, não é isso? O Jaime, o Paulo Matos, o Andrei, o Ataliba, tem muito economista bom. Carlos Hamilton, que foi diretor do Banco Central de Sobral, né? Sim. Então, realmente o Ceará é um polo exportador de economista, bom, bem pontuado. Vale mencionar também, Rafael, que muitos desses economistas com quem eu tive aula lá na graduação formaram-se aqui na EPGE também, né? Então, assim, foi o meu primeiro contato com a EPGE, antes mesmo de vir estudar aqui e antes mesmo de trabalhar aqui, obviamente, foi via professores, através do CAEM, que é um centro que tem bastante professores formados aqui na EPGE. Muito legal. Mas voltando então para esses resultados, né, só para a gente fazer aqui um resumo, você encontrou resultados numéricos interessantes, onde você mostra que o Bolsa Família ele ajuda a combater subnutrição infantil, você mostra que o Bolsa Família ali mirando o jovem, posterga um pouco a entrada dele no mercado de trabalho e ajuda na capacitação, na maior educação da população, são efeitos bons, né? E aí um programa com esses efeitos bons acabam tendo também um efeito eleitoreiro, né, eleitoral, né? Você tem uma medição onde você mostra que nas duas eleições da Dilma, onde teve aumento de Bolsa Família, teve uma maior votação A Dilma estava associada com o PT, que foi quem puxou o programa, então o aumento do Bolsa Família tinha um efeito significativo de aumentar pessoas que votavam na Dilma, né, nas duas eleições. E o contrário também, né, quando você reduzia o programa, quando você retirava benefício, subtraía voto. Foi uma econometria bem feita. Você quer comentar um pouco sobre esse artigo? E deve ter dado uma repercussão grande, sim, né? Porque bastante. Você é um cara bem técnico, pegou base de dados e fez uma econometria, né? Um estudo puramente técnico. Mas aí depois que você faz aquele estudo técnico, o artigo cria vida e deve ter causado aí comentários com tons políticos dos dois lados, né? Se você puder comentar um pouquinho desse teu resultado e como foi a tua experiência de apresentar esse artigo e de debater com diferentes espectros da vida política. Não, perfeito, Rafael. Você colocou, deve ter despertado. E na prática, hoje em dia, de fato, é difícil você limitar, principalmente uma discussão de políticas públicas, sair um pouco do espectro político, né? Qualquer análise de políticas públicas, as pessoas sempre tentam trazer um pouco para o espectro mais político. E aí, na verdade, dessa ideia, daí surgiu também a ideia de fazer essa pesquisa. Então, como eu falei lá atrás, o Bolsa Família pode ser olhado pelos aspectos da distorção que ele pode gerar, do benefício vinculado ao seu objetivo imediato, do ponto de vista de orçamento público, mas, por outro lado,
lado, quem recebe o programa Bolsa Família, assim como quem executa o programa, há uma expectativa de algum bônus eleitoral daquela política, como vários outros políticos, não é um mérito apenas do Bolsa Família. Todas, às vezes, quando as pessoas escolhem os políticos, na prática estão escolhendo plataformas de políticas públicas que lhe beneficiam mais ou menos, ou beneficiam os seus grupos de interesse, e por aí vai. Então, na prática, o que a gente fez nesse artigo, como você bem mencionou, o objetivo ali era fazer uma econometria de qualidade que permita a gente falar de diferença causal, que é sempre o nosso grande desafio. Nos outros 2 artigos lá do Bolsa Família também, há um desafio, quem tiver curiosidade pode olhar nos aspectos mais técnicos lá, mas na prática o que a gente sempre quer como economista, fazendo análise empírica cuidadosa, é pensar em contrafactuais, né? Como que estaria aquele público que recebeu o programa Bolsa Família caso não tivesse recebido, né? E aí tem várias estratégias empíricas, econométricas que permitem a gente responder essa pergunta de forma cuidadosa, tá? Então, de certa forma, esse rigor da econometria permite até a gente sair um pouco dessa discussão política, porque de qualquer forma a gente coloca sempre o leitor aí, coloca sempre o artigo à prova, né, pedindo ali que o leitor leia a metodologia e faça críticas mais contundentes olhando para as hipóteses dos modelos, né? Então, o que a gente fez ali na prática nesse artigo, foi vincular grandes volumes de dados administrativos, tá, que permitissem a gente calcular a cobertura do programa Bolsa Família no nível muito próximo do indivíduo, ali próximo dos locais onde eles votam. Então, na prática, a gente conseguiu, de alguma forma, calcular a cobertura do programa no nível dos prédios das sessões eleitorais onde aquelas pessoas vão votar. E aí, explorando a variação temporal do programa entre 2 eleições, tá? Então, naquela eleição, a gente tinha as 2 eleições de 2010 e 2014, que era a Dilma, candidata do PT, oposição foram 2 candidatos do PSDB nessas 2 eleições, e o programa sempre esteve associado ao PT, que foi quem criou o programa, ou pelo menos unificou os programas anteriores e criou um programa novo ali em 2003. Tá? Então, depois de quase uma década já do programa, ele foi o primeiro artigo a fazer a avaliação com esse nível de rigor técnico que a gente mencionou, para responder a pergunta de forma mais básica, mas também muito cuidadosa, que era simplesmente identificar se os indivíduos que receberam o programa Bolsa Família, de certa forma, retribuiriam os políticos que implementaram aquela política pública. E o que a gente identifica no artigo é que sim, que há um bônus por expandir o programa entre as 2 eleições, e aí, de certa forma, a gente faz algumas robustez e algumas análises interessantes do ponto de vista até, de alguma forma, tentando inferir a racionalidade do eleitor, no sentido de que, e se ele recebe há mais tempo, será se ele beneficia mais ainda? Será se é uma fração de votos maior ainda para a Dilma, que foi o político incumbente ali que expandiu o programa? E, por outro lado, se ele perder o benefício entre as 2 eleições, em quem ele vota mais? Ou onde é mais provável que esse indivíduo vote? Na prática, a gente identificou que a expansão do programa traz benefícios para quem o expande, e, na prática, reduzir o programa traz malefícios do ponto de vista eleitoral em termos de voto para aqueles que decidem reduzi-lo. E é por isso que eleição após eleição, né, sempre há uma discussão se reduz, se aumenta, mas o equilíbrio tem sido sempre, ao longo de todas as eleições, sempre expandir o programa, né? Então, na prática, e aí eu volto lá ao ponto inicial, né? Então, a gente pensou em política pública, tem que olhar a dimensão da distorção, se ele gera o resultado que ele se propõe, se ele está equilibrado, se a política pública ou o programa está equilibrado do ponto de vista orçamentário, e aí do ponto de vista tem sempre também o interesse do político, que a cada 2 anos ou a cada 4 anos tem que se provar de alguma forma. Então, no final das contas, quem vai balizar o resultado final ali e saber se aquele político deve permanecer ou aquela plataforma deve permanecer ou não, é óbvio que é sempre o eleitor. Então, de certa forma, o pêndulo ali que vai decidir, às vezes, se um programa vai ser expandido, reduzido, eliminado ou melhorado, que seja, e na prática esse artigo ele entra meio complementando esses artigos do Bolsa Família, colocando outra questão chave na discussão, que é como que a sociedade e os beneficiários das políticas públicas recompensam e em que proporção elas recompensam aqueles que a executam. Muito bom. Em 2014 foi Dilma e Aécio, não é isso? Exatamente, eleição E bem acirrada. 2010 foi Dilma... José Serra. E José Serra. Eu vou fazer um resumo aqui do que você falou, que eu acho bastante interessante esse teu resultado. Você fica à vontade para me corrigir. Eu vou fazer um resumo um pouco mais para o público leigo, e se tiver alguma imprecisão técnica, você corrige na sequência sem nenhum problema. O que o Neto fez nesse trabalho econométrico? Ele tiveram 2 eleições no Brasil, uma em 2010,
outra em 2014, PT contra PSDB. 2010, Dilma contra José Serra e 2014, Dilma contra Aécio. PT contra PSDB. Esses programas de transferências de renda, como vocês sabem, existem há muito tempo no Brasil. O PT ele fez ali um trabalho de consolidar, botar o rótulo de Bolsa Família, que ficou muito associado ao partido, ao PT. O que o Neto fez? Ele pegou no nível geográfico da zona eleitoral e mediu de uma eleição para outra. Algumas zonas eleitorais tiveram um aumento expressivo da distribuição do Bolsa Família, outras zonas eleitorais tiveram uma redução do Bolsa Família, da transferência de renda via Bolsa Família associado ao PT. E o que ele encontrou foi um resultado econométrico robusto, controlando para vários fatores que quanto mais Bolsa Família, maior o voto no PT, quanto menos Bolsa Família, menor o voto no PT. Isso é bastante interessante, porque Bolsa Família, é claro que é um programa que tem grandes virtudes. Você mesmo mostrou em outros artigos. Redução da subnutrição infantil, mantendo o jovem na escola, diminuindo a pobreza. Então, o Bolsa Família é um programa de grande mérito. Agora, como a gente falou mais cedo, a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, né? É a dosagem que a gente acaba aplicando. E sabendo que o Bolsa Família ele tem um impulso eleitoral, conecta um pouco com a questão fiscal que a gente está vivendo hoje, né? O excesso de transferência de renda sem a devida denominação da arrecadação. Então é muito bom você transferir renda, mas para você transferir, você primeiro tem que arrecadar. E hoje o Brasil está vivendo carga tributária extremamente elevada. Em algum ponto desses seus artigos você chegou a abordar essa questão da carga fiscal, dos limites dessa transferência de renda e do quão bom seria se a gente evitasse uma discussão muito politizada e ficasse numa discussão mais técnica, como são os teus artigos. Não, isso é um bom ponto, Rafael. Inclusive, é isso que faz ali a ciência econômica acabar sendo de grande utilidade para as decisões estratégicas do governo, né? É uma pesquisa que eu teria interesse, obviamente, em pesquisar, mas ela geralmente entra no campo um pouco mais macro, né? E aí a economia, como você bem sabe, ela é dividida no campo micro e no campo um pouco mais macro. E aí, às vezes, a gente quer colocar uma lupa, se especializar muito em um determinado problema, mas aquilo é apenas a ponta do iceberg, né? Tem várias outras coisas relacionadas, como, por exemplo, a própria questão orçamentária do programa, que, embora seja de interesse, eu sempre tenha essas ressalvas, de dizer, olha, o programa funciona, o eleitorado gosta, mas, do ponto de vista de decisão de políticas públicas, tem que ser pensado como uma sociedade, como o nosso famoso planejador social lá, que quer maximizar o bem-estar social de toda a sociedade, de todo o país, né? Então, na prática, é um tema super interessante. Tem outros pesquisadores que avaliam isso. Eu diria que é uma conta mais simples, não simples no sentido de ser de fato simples de fazer, mas eu diria que requer menos metodologias muito cuidadosas, porque na prática mexer com o orçamento do governo tem as dificuldades típicas de entender as rubricas, entender todos os detalhes, o que pode fazer, o que não pode fazer, que orçamento pode ser remanejado e que orçamento pode ser remanejado, mas na prática eu conto aí com a expertise dos meus colegas economistas que trabalham um pouco mais na área macro. É óbvio que é uma preocupação sempre que a gente tem que ter, e aí nos meus artigos mesmo eu coloco essa ressalva, que meu artigo não é sobre isso, que é o que a gente consegue sempre fazer de melhor, né? Na prática, se a gente está preocupado de alguém tirar uma conclusão além das fronteiras do que seu artigo diz, isso na academia, na ciência, a gente tem muito essa preocupação, né? De alguém ler e querer dizer algo mais do que, de fato, a pesquisa diz. Eu sempre coloco lá uma ressalva de que ele não trata exatamente disso, mas que é um tema relevante, e aí já tem artigos falando um pouco sobre isso. É óbvio que no momento atual, com expansões recorrentes, eleição após eleição, independente do candidato que esteja à frente do governo federal, é óbvio que em algum momento essa questão vai se tornar mais crítica, tem que ser repensada. Agora mesmo, de certa forma, já está sendo repensado. Vários presidentes expandem o programa, mas também, de outra forma, faz o que eles chamam, entre aspas, de pente fino, né? De olhar onde é que tem uma possível fraude, onde é que pode ser reduzido, talvez criar programas acessórios que fazem com que as pessoas consigam um emprego e se emancipem do programa. Então, são discussões relevantes. Eu não endereço na minha própria pesquisa, mas, obviamente, como leitor e como economista, eu tenho um super interesse nessa área. É o que ficou para mim dessa conversa que eu aprendi, que o Bolsa Família é um programa super importante porque ele combate subnutrição infantil, ele mantém o jovem na escola, ele combate a pobreza. Então, nota 10 para o programa. Mas um sinal de alerta, uma preocupação, ele pode ser usado para captura de voto.
Então é importante que a discussão do tamanho do programa seja feita com técnicos como você, para a gente acertar na dosagem e não transformar o remédio em veneno. Isso foi o que eu aprendi com esses teus artigos. Vamos falar de um outro artigo teu que não tem o aspecto da politização, também um artigo muito interessante. Você analisou a lei Empresa Cidadã, que empresas que decidam estender a licença maternidade de 4 para 6 meses têm um benefício tributário em relação ao fisco. E você olhou algumas empresas que aderiram, pegou um conjunto de mulheres, de mães, que tiraram a licença maternidade, que poderiam optar por ficar 4 ou 6 meses, ou talvez um período intermediário. O que você encontrou nesse teu estudo? Sobre programas sociais, de certa forma, não deixa de ser um programa social também, se você pensar um tema muito atual, que é a questão de gênero, né? Que a mulher no mercado de trabalho geralmente performa em termos de carreira, né? Acaba recebendo menos no mercado de trabalho, taxa de empregabilidade mais baixa, de recolocação no mercado de trabalho também em condições, às vezes, um pouco mais desfavoráveis. E aí, o que vários países têm feito é deixar os trabalhos ali um pouco mais amigáveis para as demandas das mulheres, que geralmente têm que conciliar atividades domésticas em maior proporção do que homens com atividades da vida laboral, de fato, do mercado de trabalho, né? Então, uma extensão como essa vem aí na ideia do que vários outros países já fizeram, que é deixar o período da licença maternidade mais longo, né? E aí, de certa forma, fazendo com que a mulher consiga se adequar melhor àquelas demandas da maternidade e retornar para o trabalho em condições mais favoráveis e com menos pressão dentro do ambiente domiciliar, tá? Então, como você falou, é uma política que as empresas tiveram que aderir, então algumas empresas aderiram a essa política, a política empresa cidadã, em que as empresas, às vezes até para sinalizar um pouco para o mercado, dentro também dessa pauta ESG, que também é outro tema quente atualmente, que as empresas devem se preocupar também com questões sociais, ambientais, de governança, e aí as empresas decidem se aderem ou não a essa política do governo, sabendo que se aderirem, elas vão poder oferecer para as mulheres, para suas funcionárias que tiveram filho em suas empresas, eles vão poder oferecer ali uma extensão de 2 meses, ou seja, saindo de 4 meses para 6 meses a licença maternidade, tá? No Brasil é um caso bem peculiar comparado com outros países, que a licença maternidade é de 4 meses e obrigatória, tá? Então a mulher não pode optar por não ter licença maternidade, se for o caso, obviamente não é uma demanda da sociedade, das mulheres, mas assim, em outras sociedades é possível, ou até talvez voltar para o trabalho com 2 meses, ou com alguma redução de jornada, enfim, tem um pouco mais flexível para ambas as partes, né? Então no Brasil a gente sabe que a regulação trabalhista geralmente é um pouco mais rígida, né? Tem menos possibilidades ali de escolhas, tanto das mulheres, quanto dos homens, dos trabalhadores, quanto dos empregadores. Pois bem, essa extensão foi de 4 para 6 meses. Então, a garantia constitucional, e que está na CLT também, é de 4 meses para todas as mulheres. Em um determinado momento, aquelas empresas que aderiram à empresa cidadã puderam oferecer para suas funcionárias, ao invés de 4 meses, 6 meses. Qual foi a nossa estratégia empírica, né? Como a gente costuma utilizar no jargão aí da econometria. A estratégia empírica foi, olha, pega essas empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã, ou seja, que disseram para o governo, sinalizar, olha, quero participar desse programa, qual o benefício que elas tiveram? Primeiro, tinha um sinal mega forte para o mercado de que elas se importavam com o emprego feminino, e aí, de certa forma, também elas ganhavam esses 2 meses a mais, um reembolso na hora de serem tributadas com base no seu lucro, tá? Então, na prática... benefício fiscal. Tinha um benefício fiscal de oferecer esse programa para seus funcionários também. Em última instância, é o governo o governo federal que acaba pagando. Ajuda a pagar a conta. Exatamente. E aí, o resultado que a gente encontrou foi, comparando mulheres em empresas que antes não eram empresas cidadãs e passaram a ser empresas cidadãs, a gente percebeu que, de fato, a política teve um efeito ali na margem dos 5, 6, 7 meses após a licença maternidade, ou seja, lembrando que foi uma extensão de 4 para 6 meses. Mas, de certa forma, foi um efeito no emprego, no sentido de que ela tinha uma maior chance de estar empregada dentro daqueles meses de vigência da extensão. Quando finalizava o período estendido e elas precisavam voltar para o mercado de trabalho, naturalmente caía também a taxa de empregabilidade, mostrando que havia mais ou menos apenas um atraso na demissão, se fosse uma demissão, ou se fosse, de certa forma, uma opção da mulher por sair do emprego. Então, ao invés de ser algo que aconteceria no 5º, 6º mês, passava a acontecer no 7º, 8º mês depois da licença maternidade. Tá? E aí esse ponto acho que vale a pena a gente sublinhar, é um ponto importante. Quando a mulher tem a licença maternidade, ela fica um período em casa, depois ela retorna para o trabalho
e você tem uma taxa de desligamento motivada ou por demissão da empresa ou motivada por decisão da mãe que quer continuar em casa. E aí o que você está nos contando é que não importa se fosse 4 meses ou 6 meses, aderindo ou não à empresa cidadã, não houve modificação nessa taxa de desligamento, é isso? Perfeito, é exatamente isso. Então, na prática... Você lembra desse número? Qual é a taxa, mais ou menos? É uma taxa diferencial, não lembro exatamente o número não, mas assim, é porque tem várias especificações, a gente faz algumas... Tem que ler o artigo para saber. Exatamente. Não, eu obviamente li e escrevi o artigo, mas assim, pensando que às vezes no artigo a gente faz várias robustezes e aí... Nós vamos para o público geral, aí vamos deixar... Não vamos responder tudo aqui para o pessoal baixar o artigo e ler, né? Exato, não vamos dar spoiler, né, do artigo. Mas é isso mesmo, assim, na prática tem uma taxazinha pequena diferencial, se eu não me engano, na ordem de 5 a 10 pontos percentuais, de maior chance de estar empregado naquele 5º, 6º, 7º mês, mas depois cai. Cai significa dizer que mulheres que estavam em empresas que aderiram à empresa cidadã depois da adesão, comparado com quem? Com outras mulheres que estiveram nas mesmas empresas, mas antes da adesão. Então é importante que se diga isso, porque a nossa dificuldade técnica do ponto de vista econométrico é sempre encontrar um bom contrafactual, né? Então, nesse caso, eu não posso comparar, por exemplo, empresas que aderiram à empresa cidadã com empresas que não aderiram. Não seria uma boa comparação, né? Então, o que é que a gente faz? A gente, pega aquelas mulheres que estavam em empresas que em algum momento aderiram e compara essas mulheres que tiraram licença maternidade antes com outras mulheres que tiraram licença maternidade nas mesmas empresas, mas depois da adesão. Então, a gente cria uma variável aí, utilizando uma estratégia empírica, que permite você dizer que essas mulheres que não tinham a possibilidade de pedir extensão, acaba sendo um bom contrafactual. Então, na prática, a gente quer comparar com essas mulheres, não é com a mulher geral do mercado de trabalho. Então, quando a gente observa, para olhar o efeito dessa política, quando a gente observa uma comparação entre esses dois grupos, acontece exatamente o que você observou, o que você captou aí de mensagem, que é, tem um leve aumento na empregabilidade para quem tirou licença maternidade após a adesão, mas depois esse efeito se anula quando você compara com outras mulheres que também tiraram licença maternidade, mas antes da adesão, tá? Outro aspecto importante, Rafael, também, que mesmo sendo uma política que estava ali, digamos, na mesa para todo mundo, para todas as mulheres pegar, né, no fato de pedir a extensão de 4 para 6 meses, nem todas pegavam. Né? Então, é um aspecto importante, principalmente do ponto de vista de políticas públicas. A empresa cidadã já é uma política que entrou ali nas empresas maiores, que tinha essa preocupação, mais questões sociais e tal. Já era um recorte um pouco mais favorecido ali do mercado de trabalho. Eram mulheres em empresas grandes. A média de tamanho da empresa cidadã é maior do que a média do mercado de tamanho das empresas. E se você perceber que dentro dessas empresas também nem todo mundo pega a licença estendida, o que levantou para a gente foi uma questão, quer dizer, quando a gente observou esse fato, levantou para a gente uma segunda questão, do ponto de vista social, como é que essa política está funcionando? Será se quem pega são, por exemplo, as mães mais educadas e que têm uma maior renda? E a gente observou que dentro das empresas, quem tem uma maior chance de pegar uma licença estendida tendo essa opção são as mulheres que têm maior renda, que recebem maiores salários nas empresas e que são mais educadas, a educação formal mesmo, né, obviamente, que tem ensino superior, que terminou o ensino médio. E aí outro aspecto também importante que a gente percebeu nesse artigo, aprofundando um pouco mais em tentar entender por que algumas mulheres pegam a licença estendida e outras optam por não pegar uma licença estendida, a gente percebeu que um mecanismo de transmissão informal de informação dentro da empresa também acontece, no sentido de que se você já conviveu, em algum momento trabalhou com outra mulher que tirou uma licença estendida no passado, você também tem uma maior chance de pegar essa licença estendida você mesmo, principalmente se você é uma funcionária com baixo nível de educação formal, tá? Então, isso também foi um aspecto relevante do artigo. Mulheres que tinham amigas que tinham tirado a licença têm maior probabilidade também de tirar a licença. Perfeito. Principalmente entre as de menor instrução formal. Certo. Vamos voltar para a política, que o tema política ele sempre atrai um público grande. A gente está num debate aí, não só no Brasil, acho que no mundo todo, a direita por mais liberdade, mais liberal, mercados, uma esquerda que defende um Estado mais ativo, maior, protetor dos desfavorecidos. Essa discussão está bem quente. E você tem um outro artigo que você concluiu que o ChatGPT ele é mais à esquerda, né? Você fez para dados americanos. Então você fez uma análise do ChatGPT, se ele era mais republicano ou mais democrata.
progressista, você encontrou um resultado de que o ChatGPT tem preferência, Político. é democrata, Isso aí. é progressista. Foi isso mesmo? É quase isso, eu vou só fazer uns ajustes finos, mas é praticamente isso mesmo. E aí aqui a gente entra em outra discussão quente atual, né? Que não é, cada vez mais a gente acaba delegando as nossas decisões para as máquinas, né? Para os robôs. Quando a gente decide ali com base no celular, deixa tudo no automático, cada vez mais os algoritmos estão decidindo pela gente, no final das contas. Aí as próprias políticas públicas, muitas delas estão sendo repensadas para deixar também mais no automático. Quando o ChatGPT foi lançado, ali pouco tempo depois, se eu não me engano, 1 mês ou 2 meses, eu com alguns coautores, a gente pensou numa pesquisa que poderia ser de interesse público, como de fato foi. Tanto é que o artigo rapidamente ganhou repercussão nacional e internacional. E na prática, obviamente, eu atribuo ao fato de que ele era sobre política. Então, política é um tema quente em todos os países atualmente, né? Principalmente por conta da polarização esquerda-direita que o mundo está enfrentando. Era sobre uma ferramenta moderna, GPT, que tinha saído muito e tinha criado uma repercussão nacional muito, muito grande nos 2 meses anteriores. E aí, obviamente, não é porque o artigo é meu não, mas é também por ser um artigo muito simples. Assim, é um artigo que usa qualquer aluno lá do nosso mestrado em profissional em Economia e Finanças da EPGE, no primeiro ano já aprende esse tipo de ferramenta, que é ferramenta de regressão simples e testes de hipóteses. Foi praticamente o que a gente fez no artigo. É óbvio que tem um pouco também do pesquisador ele tentar fazer a pesquisa interessante pelo método, pela forma como você pensa aquela questão e não, obviamente, pelo método que você está utilizando de fato. Então, nesse artigo ali, o que a gente fez foi simplesmente tentar entender que tipo de viés a ferramenta ChatGPT e, na prática, outras ferramentas poderiam ter também. Então, assim, hoje em dia você entra numa ferramenta como essa, você vai lá no Google, às vezes você quer se informar, né? Você quer fazer uma pergunta para o Google, quer se informar, só que na prática, você entrar lá no Google, ele vai te dar várias opções, material para ler, dizer as referências, você clica em 10 coisas, lê e tira a sua própria conclusão, né? No ChatGPT não é assim que funciona, né? Assim como as outras ferramentas similares. Você entra lá, faz uma pergunta, ele vai responder de forma muito mais prática do que o Google, por exemplo, que vai lhe dar várias opções. Ele vai lhe dar um texto. Você entra lá e pergunta, fala sobre, eu quero uma dissertação, um aluno lá quer fazer uma dissertação do ensino médio em tempo recorde. Aí chega lá e pergunta, olha, fazer uma redação aqui sobre democracia, sobre capitalismo, sobre liberdade, sobre socialismo. E aí, na prática, as pessoas podem querer utilizar para resolver um problema prático seu, que é entregar um texto de forma rápida e com qualidade, porque o texto tecnicamente é de muita qualidade, mas por um bom tempo as pessoas ficaram questionando ali se ele era viesado ou não. Será que se eu fizer uma pergunta sobre um determinado tema, ele vai me dar uma resposta em qual direção? Tá? E a gente, como pensador, que a gente pensou, olha, talvez tenha aí a possibilidade da gente sugerir, propor uma estratégia econométrica, estatística e científica que consiga validar, olha, ele tem viés, é nessa magnitude, nessa direção. Tá? Então, nota que não é um artigo no qual a gente entende o porquê do viés. Tá? E tem outros pesquisadores trabalhando nessa área, mas a gente consegue, pelo menos, quantificar, saber a direção, medir e saber a magnitude do problema de que estamos falando, se é de fato algo relevante ou não. Então, como é que a gente faz, né, na prática? A gente pega um questionário de cunho econômico, político e social, que é um questionário bem comum aí na literatura, as pessoas utilizam bastante, e a gente coloca lá para o GPT para saber como que ele responderia aquele questionário. E aí essas ferramentas, desde sempre, elas são a capacidade também de se passar por alguém, tá? Então, na prática, você fala assim, me propõe uma política econômica como se fosse Milton Friedman, ou me propõe uma política fiscal como se fosse o economista Keynes. Ele vai lhe propor, e como tem muitos textos dessas pessoas na internet, eles vão propor algo, de fato, bastante aderente ao que você está pedindo, ou seja, com as características pessoais desses autores, até a forma de escrever. Então, recomendo fazerem esse teste em casa, vocês vão ver que, de fato, é muito parecido. Se tem texto suficiente daquele autor na internet, daquela persona, que é como a gente chama na internet, ele vai fazer um texto parecido com tendo aquelas características daqueles autores e também daquela linha ideológica, política, religiosa que seja. Tá? Então, isso nos fez pensar da seguinte forma, e se a gente pedisse para o GPT responder esse questionário com essas várias perguntas, mas ele se passando por alguém? Na prática, quem seria esse alguém? Seria um democrata americano ou um republicano americano. Então, na prática, a gente diz, olha, antes de você responder esse questionário, eu gostaria que você se comportasse... Obviamente, tem lá o prompt, formalmente, como é que está escrito. Eu estou aqui parafraseando de forma informal. Mas a gente diz lá para o GPT, olha, antes de responder um conjunto de perguntas, eu queria que você se comportasse como um democrata americano. Aí a gente vai lá e joga as mesmas perguntas. Depois a gente faz outro prompt que a gente diz, olha, antes de responder as questões, a gente queria que você se comportasse como um republicano americano. E aí
joga as mesmas perguntas. Então, depois a gente tem 3 conjuntos de respostas. Default, que é como a maioria das pessoas utilizam, as pessoas vão chegar lá e vão perguntar o que elas querem. Façam redação sobre esse tema, ensine esse tema, me tire dúvidas sobre esse tema, que é o default. O GPT se passando por um republicano e o GPT se passando por um democrata. Depois a gente correlaciona essas coisas utilizando técnicas simples de regressão simples, né? Então, na prática, a gente correlaciona o default com o republicano e o default com o democrata. O que a gente observa é que, na prática, a relação entre o padrão dele, o default, como ele já está setado lá para lhe oferecer as respostas, a correlação entre esse texto e essa imagem e essas respostas de questões default, no cenário default, ou seja, no cenário padrão dele, tem uma aderência, uma correlação altíssima com o que um democrata, o que ele responderia caso ele se passasse por um democrata. E uma relação inversa com o que ele responderia caso ele se passasse por um republicano. Ou seja, moral da história é que se na prática você quer que ele responda como republicano ou como democrata, na verdade, se você não disser nada, ele vai se comportar como se fosse um democrata. Então, na prática, é como se fosse uma restrição não ativa no nosso linguajar, né? Você coloca uma restrição para ele, mas na prática, se você não pedir nada, ele vai pendular ali para o lado democrata. Essa é a pesquisa. E aí, só para você falar, com dados americanos. Na prática, são com dados do GPT, que é alimentado tipicamente por dado americano. Mas a gente fez também a mesma pesquisa no mesmo artigo, colocando as possibilidades como sendo, se comportando como algum apoiador do Lula e algum apoiador do Bolsonaro, e o que a gente percebeu é que o viés também acontece no cenário Brasil, e entre conservadores e liberais na Inglaterra também o mesmo resultado. Então, parece um viés ali consistente, que não sempre depende exatamente... Favor, sempre se comportando mais parecido com a esquerda. Mais parecido com a esquerda, principalmente os temas elas são mais progressistas ou são mais ou menos liberais na economia, mas sempre mais parecido exatamente à esquerda. Eu te levei lá para os Estados Unidos para te dar uma folga aí, para você não falar de Brasil aí, mas você tem artigo também para Brasil, eu não sabia. Esse para a Inglaterra também. Na verdade, nesse artigo a gente coloca como robustez. Certo. Será se é um problema geral? É um problema que lá é um problema que nos Estados Unidos ele te induz a isso. Na prática, a gente identificou que não. É uma questão mais geral do ChatGPT. E a gente testou com outros 2 países que também são mega polarizados, que é a Inglaterra e Brasil. Mas, na prática, é um pedaço desse artigo, é uma subseção desse artigo principal, que, obviamente, o foco dele é, de fato, nos Estados Unidos. A sofisticação, muitas vezes, está na simplicidade. É uma ideia muito boa. Eu vou até dar uma resumida aqui para o grande público. O ChatGPT, você pode entrar no ChatGPT e pedir, por exemplo, para ele desenhar a economia americana. Faça um desenho da economia americana. O ChatGPT vai fazer aquele desenho. Depois você pode fazer uma pergunta para ele, faça um desenho da economia americana como se você fosse um democrata. Ele vai fazer um desenho. Você pode fazer a mesma pergunta, faça um desenho da economia americana como se você fosse um republicano. O ChatGPT vai fazer um desenho. E aí você compara os 3 desenhos. E o que o Neto encontrou é que o desenho neutro, quando você fala, faça um desenho da economia americana, ele é muito parecido com o desenho do democrata. É mais parecido, né? O que quer dizer que o ChatGPT, quando não é instruído, ele se comporta como se fosse um democrata nos Estados Unidos, mais parecido com um democrata. Perfeito. Quando ele não é instruído, ele se comporta mais parecido como um apoiador da esquerda no Brasil, e na Inglaterra como um apoiador dos progressistas, Liberais mesmo. dos liberais. Uhum. Né? Esse é basicamente o resultado, mostrando que o ChatGPT ele tem um viés político à esquerda. Qual é o título desse artigo? Medindo viés político. É um título em inglês, mas é Medindo viés político no ChatGPT. Então, na prática é isso. Aí tem 2 pontos lá falando um pouco sobre o método, mas é exatamente aí foi uma das... Pode falar o título em inglês para a gente fazer a propaganda aí do artigo. Esse artigo eu acho que vale a pena. Eu vou confessar que eu não tenho um artigo que é More Human than Human. Ah, exatamente. É esse? É, exatamente, ele mesmo. Não, More Human than Human, Measuring GPT Political Bias, alguma coisa assim. Então eu vou fazer a propaganda desse artigo, que eu achei um artigo genial, muito interessante, publicado pelo meu colega Valdemar Neto, More Human than Human. Vale a pena ler sobre o ChatGPT, mostrando que o ChatGPT, nem o ChatGPT, consegue ficar neutro aí nessa polarização. Mas tem uma hipótese para isso também, né, Neto? Eu vou te falar que uma hipótese que eu tenho. Eu tinha um chefe que falava o seguinte: custo é que nem unha, tem que cortar todo dia. São frases que não são muito populares de você tratar dentro de uma empresa, né? Você fazer ajuste de custo, ou se você passar para o ambiente político, tem que fazer um ajuste fiscal. Para você dar um Bolsa Família, você tem que arrecadar primeiro. Se um está ganhando,
o outro está pagando. Não existe dinheiro do governo, existe dinheiro das pessoas. O governo pega o dinheiro das pessoas e depois redistribui. São assuntos que não trazem muita popularidade. Quando você pega um viés mais de esquerda, onde você tem um discurso, vamos ter um Estado grande, vamos ajudar o desfavorecido, vamos transferir renda para quem está precisando, é um discurso mais agradável. Então é natural que nas redes sociais, que na internet, você veja uma repetição muito maior do discurso agradável, vamos ajudar os mais desfavorecidos, do que o discurso desagradável, vamos cortar custos, porque alguém tem que financiar, alguém tem que pagar, a carga tributária está alta. Então talvez por isso o ChatGPT não tem sentimento, né? Ele não tem de fato uma inteligência, né? Como a gente tem, como a inteligência humana. Então ele acaba replicando essa maior... A rede é mais populada por discursos agradáveis que são coincidentes com um discurso mais à esquerda, né? Que tem um apelo populista maior e acaba que ele replica isso. Talvez seja uma explicação aí para o teu resultado. Eu sei que o teu resultado é puramente econométrico. Você concluiu que o ChatGPT é um algoritmo com viés à esquerda, mas você chegou a discutir isso no artigo ou nas suas andanças, porque você ficou famoso com esse artigo. Você saiu no Financial Times, no Washington Post. Então você ganhou notoriedade. Por isso que eu falo que o Neto ele veio de Poranga para o Washington Post. Então, assim, não é fácil, né? Ainda mais controlando para a condição inicial, não é fácil ter a produção científica que você teve. Mas você ficou famoso e você deve ter conversado sobre esse tema, né? Já te perguntaram, ô Neto, por que o ChatGPT é de esquerda? Ele foi cooptado? O que aconteceu? Qual que é a resposta que você dá para o grande público? Isso é um ponto interessante. O perfil de pergunta do grande público e jornalistas e pessoas que não, obviamente não leram, mas se interessaram pelo resultado, tem um perfil de pergunta. E quem é da academia geralmente tem que entender o mecanismo. Por quê? Por que isso está acontecendo? Que é mais ou menos a pergunta que você fez. E, inclusive, já sugeriu uma possível resposta, né? Que é, na prática, às vezes tem coisas mais bonitas de serem ditas de um lado do que de outro. E aí, na prática, o GPT, por isso que o próprio nome do artigo, More Human Than Human, simplesmente está replicando padrões das pessoas que estão lá nos textos das pessoas, acabam replicando também esse fenômeno de querer dizer coisas que soam melhores aos ouvidos daquelas pessoas, né? Do público mais geral. Acho que isso é um mecanismo e as pessoas... É um possível, né? Mas para você ver, até o resultado do artigo ele acaba sendo politizado, muito embora ele seja... A aplicação política dele é só uma possível aplicação, ele é sobre medir viés, aplicado no contexto de viés político. A gente sugere lá, pode ser de gênero, de raça, de qualquer outro tipo de viés que você pense. Mas as pessoas sugerem muitas vezes mecanismos que às vezes estão mais associados também com as suas visões de mundo. Por exemplo, outros dois casos que eu já percebi, tá? E aí eu pego aqui, teve vários, mas de um aspecto de quem era mais à esquerda e quem era mais à direita. Quem era mais à esquerda, um pouco mais progressista, falava, mas é porque deve ter alguma restrição lá de fake news, e tem mais fake news do lado da direita. E aí meio que já tirava uma conclusão. Eu não falo nada sobre isso no artigo. O artigo é sobre medir, não é sobre entender o porquê. Mas assim, as pessoas falam, é óbvio, porque aí já dá sua resposta. Que usaram para... Sua opinião. E aí já vi textos retweetando lá e compartilhando meu artigo, colocando essa interpretação, que não está no artigo. O artigo diz um pouco sobre isso. Então a direita tem mais fake news, o GPT não vai querer falar fake news, ele não projeta isso, então ele evita dar textos com esse espectro político. Por outro lado, eu já vi também pessoas mais à direita dizer, não, mas na verdade quem é que fica colocando muitas restrições na linguagem das pessoas, falando restrição de politicamente correto, isso pode dizer, isso não pode dizer. Então, na prática, um lado coloca um monte de restrição, no outro você pode dizer quase que tudo, e na prática faz ele pendular mais para a esquerda por causa disso. Então, na prática, você vê que a gente faz um artigo científico, publica numa revista científica, só que quando cai para o grande público, ele meio que, foi uma coisa que você falou lá no início, ele acaba não sendo mais seu, né? Porque as pessoas podem compartilhar e acaba tirando a conclusão que preferir dali. Mas assim, o artigo em si ele não fala sobre o mecanismo, mas ele acabou
passo importante um processo importante de fazer artigo, às vezes, é receber sugestões, né? E uma das sugestões que a gente recebeu foi testar se o viés também estava não só na hora de responder perguntas, mas na hora de gerar e interpretar textos e na hora de gerar e interpretar imagens. Essas ferramentas estão sendo utilizadas massivamente para gerar imagens. E aí, eu abri até um parênteses aqui para te parabenizar, porque tu explicou o artigo melhor do que o próprio autor, fazendo analogia com os desenhos, né? Eu já digo logo que eu vou copiar essa forma, incorporar essa forma de apresentar o meu artigo para o público geral, que eu achei super boa. Em particular, ela também está presente em outro artigo derivado desse, em que a gente olha viés na geração de imagem. E a gente também sai do espectro político, a gente vai para 18 temas possíveis: religião, abertura comercial, questões LGBTQIA+, questões migratórias, tarifação, tamanho do Estado, ou seja, temas aí que estão na boca do povo. Só assunto light, assunto que leva à polarização no mundo de hoje, né? Mas, obviamente, a gente colocou para a ferramenta e percebeu, ou seja, queremos uma estratégia parecida para mensuração de viés, comparando o default, o neutro dele e o de cada espectro político, e a gente percebeu que ele também tem um viés à esquerda e progressista, na maioria dos temas, desses 18 temas, se não me engano, apenas em 3 que ele não tinha o viés na mesma direção. Então, de fato, não é um viés apenas político, foi um ponto que eu coloquei lá. O artigo é sobre mensuração, pode ser uma mensuração de viés em diferentes aspectos da vida social e econômica das pessoas. E aí, pegando o caso do desenho, acho que eu já cheguei a te mostrar essa figura, eu já mostrei para algumas pessoas, em que a opinião dele sobre o tamanho do Estado, né? E tem lá a opinião dele sobre o tamanho do Estado, depois a gente diz, agora faça uma figura sobre o tamanho do Estado como se fosse um democrata. Agora também faça uma figura sobre o tamanho do Estado como se fosse um republicano. Se eu tiver te mostrar essa figura, tu vai lembrar que a figura lá, como se fosse um democrata, era uma figura tudo verde, muito bonito, tudo organizadinho, tinha parques de energia eólica, tudo funcionando perfeitamente, todo mundo feliz, né? E na visão do GPT sobre como seria o tamanho do Estado na visão de um republicano, era lá uma coisa totalmente preto e branco, sem cor, tinha uma espécie de pirâmide, uma coisa com cara de cemitério, uma coisa muito triste, né? Então, na prática, o que eu adicionei esse elemento? Para dizer que é um viés, às vezes, muito sutil. Às vezes, você pede para ele gerar uma imagem, dando algum texto, e ele vai pegar aquele texto e gerar uma imagem parecida com determinado espectro político ou com determinada opinião subjacente. De onde vem essa opinião? É o grande gargalo. Essas ferramentas nem sempre são abertas, né? Então, embora algumas digam que são ferramentas abertas, na verdade, até a segunda página, né? Dali em diante, tem uma parte do algoritmo que você não entende, não sabe qual o dado que alimentou. Às vezes são dados nossos mesmos, que a gente vai lá e preenche, pergunta para ele um monte de coisa, ele começa a retroalimentar aqueles dados. Então, na prática, que é o que a gente coloca nesses 2 artigos, que é uma questão que está cada vez mais quente, que é da possibilidade e necessidade de regular. Só que de forma cuidadosa, né? Às vezes aí gera outro embate político, vai regular ou não regula? Aí depende de como vai regular, com que velocidade, cuidando da liberdade das pessoas ou não. Então, assim, acaba fazendo com que o artigo caia em outro tema que é bastante quente atualmente. E aí, só para fechar essa discussão sobre as repercussões desse artigo, como tu falou, ele rapidamente apareceu no nosso post. Eu lembro que nos primeiros 5 dias apareceu em mais de 170 mídias internacionais. E aí, como uma consequência posterior, né, e obviamente quando a gente faz pesquisa, a gente pensa também em como que isso, de certa forma, vai repercutir na vida das pessoas em última instância, né? Então, como é que, de fato, alguém vai pegar aquela pesquisa, até transformar aquela pesquisa, o resultado em uma política, uma decisão de políticas públicas, ou mesmo uma decisão empresarial. Há um passo a passo, né? E aí, recentemente, eu descobri que o artigo já estava sendo utilizado em textos que tratam sobre questões regulatórias nas IAs, que tipo de cuidado tem que ter. E aí, o texto, inclusive, discutido no parlamento inglês, CEPAL, em Stanford, ou seja, grandes universidades americanas. E aí, de certa forma, recentemente, quando eu fui verificar até onde esse artigo tinha ido, eu percebi que ele já tinha ido muito mais longe do que, de fato, eu pensei quando eu estava fazendo esse artigo, né? Foi de poranga para o mundo. É um artigo interessante. Você mostrou que o ChatGPT tem viés político e o viés à esquerda. Você disse também que os grupos políticos, tanto de um lado quanto de outro, tanto direita quanto esquerda, distorceram o seu artigo para passar as mensagens convenientes. Não fico surpreso com isso, né? É raro, mas acontece muito. Exatamente. Acho que em todo canto. Parabéns, Neto. Poxa, aprendi muito aqui hoje nessa conversa contigo. Acho que você tem uma história de vida exemplar
né? A gente sempre tem que controlar, a gente assiste assim, o sucesso das pessoas, mas a gente tem que controlar para a condição inicial. Você veio lá de Poranga, fronteira com Piauí, fez questão de dar o crédito aqui para os seus conterrâneos, para o cearense, que de fato o Ceará é um polo exportador de grandes economistas, passou pela Fundação Getúlio Vargas, EPGE, a Escola Brasileira de Economia e Finanças, foi para Chicago, foi para Princeton, agora voltou para a EPGE, está me ajudando ali na coordenação do mestrado profissional, é professor de econometria do curso, está dividindo e retornando para os alunos toda a sua experiência, todo o seu sucesso. De alguma forma você está retribuindo com a geração que está chegando, então você está de parabéns. Para mim foi um privilégio conversar contigo hoje aqui e até uma próxima. Muito obrigado. Prazer foi todo meu, Rafael. Muito obrigado.